Então, hoje nós iremos continuar o capítulo 6, tá? A gente já começou a falar um pouquinho sobre Mali na semana passada, mas eu vou trazer aqui, né? Nós estamos falando então sobre os reinos africanos. Lembrando que, por que a gente estuda, né, esses reinos africanos? A nossa história, ela é muito próxima, né, à história do negro, já que muitas das pessoas que iniciaram a nação brasileira eram exatamente negros, tá? Então é fundamental para a gente entender um pouco mais a nossa história, estudar a história deles também, que também é nossa história, de uma certa forma, apesar de não ser necessariamente o mesmo continente. Outra questão é que às vezes a gente entende, né, o povo africano sempre como alguém que é subjugado, que é escravizado, e na verdade não necessariamente, eles eram povos muito fortes, tá? Até as grandes navegações, que é quando as coisas começam a desandar bastante, porque os europeus começam a invadir territórios, a escravizar, a fazer acordo, atacar. Eu falei, né, sobre as duas divisões entre os povos. O Wesley falou, a gente já estudou europeu, por que não vai estudar, não pode estudar o negro, né? Na verdade, tanto europeu quanto africano são os nossos antepassados, né? Assim como os indígenas. Só que a diferença é que os indígenas já estavam aqui antes. Os europeus vieram porque quiseram, os africanos foram arrastados. Gente, então, nós estamos falando aqui, né? A África, ela é dividida meio que em duas Áfricas, tá? Lembrando que a África é um continente, não é um país. E esse território nós temos a África Setentrional ou África do Norte, né? África ou a subsaariana, que é abaixo do Saara. Então a grande maioria está na região do Saara, tá vendo? Quer dizer, abaixo do Saara, desculpa. Tô tentando passar. Ah, tá. Essa região aqui, ó, que vocês conseguem ver, né? É a região do Sahel. A região do Sahel, essa palavra Sahel lembra um pouco sal, né? Na verdade, essa é exatamente a ideia. É que é uma região, por causa muito do deserto, eles tinham diversos núcleos de sal. No Brasil, por exemplo, a gente extrai sal muito do mar, mas não é a única forma de extrair sal, tá bom? Então, essa areia, né, do deserto, ela é uma fonte fácil de encontrar sal. Vocês conseguem ver nessa imagem aqui de baixo. Essa daqui é mais um pouco mais próximo a hoje em dia, só que aqui é mais parecido, ó, Mali, essa região aqui, tá? Então, aí a gente falou sobre o reino de Gana, que foi um dos principais reinos do período, tá? Eles tinham intenso comércio, ele tinha uma união de aldeias, né? Então, essas aldeias comerciantes faziam acordos para que eles pudessem trocar, né, mercadorias, trocar diversos itens, povoados e outras comunidades que viviam próximas às bacias do rio Níger, Alto do Níger. O Níger, apesar de existir hoje um país com esse nome, né, lá na África, é também um rio, tá? Tô lendo o chat. As duas partes importantes da África, a África do Norte e a África subsaariana. Isso. E aí, aqui, nós estávamos nesse slide, né, na semana passada. Gente, lembrando que quando a gente fala, por exemplo, que esse é o reino de Gana, Gana, apesar de ser o povo, também era o seu principal governante. É como se fosse o título principal, ele poderia ser uma espécie de um rei, tá? Então, aquele que era Gana era o líder do povo de Gana, tá? Fácil de lembrar, né? Porque o povo, nome parecido. Povos que o rei influenciava pagavam tributos e fornecia soldados. E ele, né, o Gana, precisava oferecer proteção. Então, se uma outra etnia, se uma outra aldeia invadisse algum grupo, algum território de Gana, o próprio Gana deveria enviar soldados para proteger aquela aldeia, tá bom? Muitas vezes o Gana casava-se com mulheres das comunidades sob domínio, criando laços familiares. Gente, era uma forma muito fácil de criar vínculo, tá? Entre o Gana, o líder, e essas aldeias
ou subjugadas, ou entrando em acordo. Digamos, então, que um de vocês é o Gana, você casa com uma outra pessoa para poder... Por exemplo, você quer ser líder da Índia, tá? Você agora quer ser presidente da Índia. Só que você conhece alguma coisa da cultura indiana? Você, por acaso, fala a língua? Sabe os costumes? Então, o que você faz para facilitar? Você casa com uma indiana que vai te ensinar tudo isso. Ou um indiano, né? Se você for mulher. Então, você é uma forma de conhecer, as pessoas vão ter muito mais facilidade, vão acreditar mais no que você está falando, porque você tem laços, né? Tem uma ligação afetiva. Essa criação de laços permite com que domínios sejam feitos, tá? Então, o Antônio perguntou se essa imagem de um Gana. Eu procurei na internet, né, imagem de Gana. É muito difícil de achar imagem de africanos necessariamente. Mas essa é uma representação da super interessante de um Gana, tá? Da revista. Então, nós temos comércio do que os Ganas, né, desenvolviam. Gana controlava, então, várias rotas comerciais, principalmente na região do Saara. Gente, eu tô gravando? Tô, que susto. Deixa eu voltar. Essa região do Saara, então, não era qualquer pessoa que consegue entrar no deserto para poder desenvolver comércio. Basicamente, as pessoas que já moram lá, por exemplo, os grupos nômades, né? Que até hoje existem, tá, gente? Até hoje existem grupos nômades na África que rodam o deserto, andam nos desertos e eles têm cultura própria, assim como os ciganos, tá? E aí nós temos aqui, Gana controlava inúmeras rotas comerciais. Eu trouxe aqui para vocês um pouco dessas rotas, tá? E era uma rota de ouro e sal. As principais mercadorias, né? Que eles iam desenvolvendo, que eles iam trocando, comercializando. A rota era tão grande que às vezes chegava até a região da Ásia, tá vendo? Olha como ele entra aqui até próxima à região de Meca, né? Quando, por mais que ele pare aqui perto do Cairo, a sua mercadoria ainda pode avançar um pouco mais, tá? É conhecida também como a terra do ouro, tá? Porque é uma região com muita mineração. Tá vendo que aqui parece que tem uma cruzinha com dois cajadinhos? É mineração de sal. Em compensação, essas coisinhas aqui que parecem umas lápides, uns tijolinhos, aqui é mineração de ouro, tá? Aqui também tem, olha, aqui é a região do Egito, né? Quase próximo à Núbia. E em Gana, eles tinham duas cidades principais. Eles tinham duas capitais. No Brasil, nós temos apenas uma capital, né? Que é Brasília, mas nem todos os lugares são assim. Alguns países têm mais de uma capital. Por quê? Principalmente porque o território é muito grande, é difícil de administrar. Eles preferem ter mais de uma capital para poder administrar todo o território. Deixa eu ver o chat que tem 5 mensagens. Salina e um sal, ou um açúcar, tipo de sal ou açúcar. Quê? Os machados parecem o símbolo do comunismo. O comunismo é a foice e o machado. Para representar as pessoas que trabalham no campo e nas indústrias, tá? São os símbolos. Página 5, que o Wesley falou. O Wesley falou da página 5. A gente está um pouco para frente, né? Acho que já está na página 6, mas ele queria saber sobre... Ai, vocês estão desenhando? Wesley, você quer que eu abra o seu áudio para você perguntar? Tá bom. É porque tá escrito salina e um sal, ou um açúcar. Tipo de sal ou açúcar.
Eu tô tentando entender. Depois você me pergunta melhor. Tá. Então, aí nós temos duas capitais. Eu acho que ele quis dizer que se Salina é tipo açúcar, é tipo sal ou açúcar, entendeu? Dá pra entender? Deu Sal, Salina de Sal, quem né? perguntou? Sim, não é de açúcar, é de sal. Sim. As salinas são a região, podem ser ou a região ou o componente do sal, tá? Então, como eu estava falando, nós temos aqui duas capitais. Uma delas chamada Real de Gaba, que significa bosque, tá? Essa primeira capital. E a segunda, Combi Saleh, que era uma vila muçulmana, tá? Onde ficavam as mercadorias. Como a gente falou no primeiro capítulo já esse ano, a gente falou que o Império Muçulmano estava crescendo cada vez mais, né? E cresceu muito não só na Europa, que estava lutando, na Ásia, mas muito forte na África, tá? Tanto que várias nações, elas perdem muito das tradições culturais, da religião, não só por causa do catolicismo na África, não, tá? Também muito por causa do muçulmano, tá bom? E aí, tanto que Gana precisou dividir duas capitais, que viviam brigando, por sinal, porque acreditavam em crenças diferentes. Por que duas capitais? Como eu disse, o território era grande, né? Eram vários reinos e com uma rota comercial muito grande. Foi necessário com que eles pudessem ter essas duas capitais para conseguir administrar todo o território, manter todo o poder que eles tinham, tá bom? E aí, como a gente falou, né, a influência muçulmana. Muitos deles se consideravam muçulmanos, mas ainda assim, eles praticavam várias práticas tradicionais, politeístas, então era uma influência muçulmana, mas não sozinha, entendeu? Eles não, no momento em que eles se tornaram muçulmanos, a maioria deles não abandonaram tudo que eles acreditavam. Lembra que os muçulmanos também acreditam em Alá, né? Como Deus único. Então eles praticavam começa então um período de miscigenação entre essas duas religiões. E o Brasil, que é muito maior que Gana e não tem mais de uma capital. Pois é. Existem vários grupos separatistas no Brasil para ver se pelo menos diminui um pouco o tamanho, porque é difícil realmente administrar todo esse território. E o declínio? Como que Gana acabou sendo que eles tinham ouro e sal? Pensa aqui, se na Europa a galera tava doida atrás dos temperos, né? Porque as especiarias, né? Toda a valorização que eles davam para isso. Vocês não acham que sal também fazia uma grande importância? Ainda assim, uma hora Gana declinou. Quais foram? O que, que aconteceu? Então a gente agora entra no século XII, tá? Depois de Cristo. Vários conflitos, então, principalmente por causa da religião, enfraqueceram, né, a nação como um todo. Então eles não conseguiam entrar num acordo sobre a religião, sobre como seriam as práticas, e acabaram sendo dominados por outros povos, como os de Mali. O povo de Mali, ele era muito grande. E muitos deles eram os povos de Mali que vieram para o Brasil. Não só os de Mali, mas os Yorubás, e a gente vai estudar os outros também, tá? Eu trouxe aqui para vocês, então, algumas representações de deuses, né? De ouro que eles faziam. Mais ou menos a roupa do povo de Gana. E aqui é a região de Gana, tá? E aí começa, então, o Império de Mali. Deixa eu ver em que página tá para vocês situarem. Página 7, tá bom? Estamos nessa página agora. O povo de Mali, ele também era conhecido como Cangaba, desculpa. Ele começou um pouco antes do declínio de Gana, né? Mas ele vai crescendo ao longo dos períodos, tá? Ao longo dos anos, dos séculos. Subordinados primeiramente à autoridade de Gana, então eles tinham eles eram dominados por Gana e depois isso vai inverter, porque eles vão dominar, né, a região de Gana. E era uma região inicialmente, uma região dos mandingas. Se você já ouviu falar, por exemplo, isso aqui é uma mandinga, e a gente hoje entende como uma bruxaria,
é por causa desse grupo aqui, tá? Não tá isso no livro, então fato aqui a mais. O que eram os mandingas? Primeiramente, ele era um povo, tá? Era um povo de uma influência muito forte muçulmana depois de um tempo. Mali se virou contra Gana, é porque Gana estava enfraquecida e acabou que Mali desenvolveu tinha mais poder agora para poder cuidar das civilizações que Gana antes era dona, entendeu? Ou do acordo que eles tinham. Então acabou que Mali vira maior do que Gana, tá? Tinha mais territórios. Então, como a gente estava falando dos mandingas, era um grupo, então, eles eram um povo e que, com o passar do tempo, tornaram-se muçulmanos. Quando eles eram pegos, né, por outros grupos, eles escreviam numa forma de colar, vários escritos do Alcorão, né, o livro oficial, né, dos muçulmanos. E hoje a gente entende, por exemplo, como um patuá, né? É como se fosse um símbolo de proteção, tá? Então eles misturaram, né? Uma coisa que eles acreditavam de símbolo de proteção, que era da religião deles inicialmente, com uma religião muçulmana. Então, quando a gente fala de uma mandinga, é disso aqui, historicamente, que a gente está falando. Hoje em dia já tem outros sentidos mais ligados também à proteção, tá? Principalmente no candomblé, tá? Nessa época ainda tinha isso de bruxas, curar a outra pessoa, de pessoas que falam. Então, sobre bruxaria, lembra que você está na África, né? Não é Europa. Europa tinha uma forte católica, uma religião forte católica em que qualquer pessoa que curavam não era morta, etc. A gente está falando de África. A África era muito comum curandeiros, era muito comum pessoas que eram sacerdotes ou pessoas que mexiam com algum tipo de magia. Na verdade, era bem forte isso. Não foram em todos os grupos, alguns eles eram apenas politeístas, como a gente estudou em vários outros momentos da história. A gente tem mania de, tipo, necessariamente falar sempre algo ruim, né, do africano, mas a Europa foi politeísta antes. Nós aqui no Brasil, né, com os indígenas também era uma espécie de politeísmo. Então, vários deles, na verdade, acreditavam em forças da natureza e o quanto essa natureza poderia interferir na vida do homem, né, do ser humano, tá? Para as religiões que prefiro não falar praticam magia, tipo candomblé, você está falando? Porque não. Olha, a única que dizem, eu não tenho muita experiência sobre o assunto, mas que realmente dizem que pratica magia é a do voodoo, né? Que não é necessariamente, por exemplo, o candomblé, é uma outra linha, tá? Dizem que essa sim pratica magia. A maioria das outras religiões, né, como essas de matrizes africanas que a gente está falando, elas vão ser muito mais. Eu ia falar isso nos outros slides, mas estou adiantando. Elas são muito mais ligadas à questão espiritual. Então, eles permitem que alguns espíritos ou os invada ou os guie, tá? Então, vários desses grupos acreditam que os espíritos da natureza ou diversas entidades vão os guiar. Então, é mais para isso do que para magia, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm Nova Orleans, né? Que é uma cidade, um estado, mas é bem forte essas questões de matrizes africanas para o lado do voodoo, mas não é todos os grupos que praticam esse tipo de coisa. O candomblé, que é muito utilizado aqui no Brasil, não é considerado bruxaria, tá? Por exemplo, mesmo macumba, por exemplo, quando a gente fala esse tipo de coisa, a palavra macumba é de origem africana também, e ela quer dizer festa. Então, para eles estão fazendo festas, tá? Em adoração aos seus deuses. A maioria das magias são negras. Claro, eu não vou saber te dizer isso. Complicado isso aí para te responder. Na verdade, só porque a gente está falando de matrizes africanas é que surgiu questões de religião, né? Porque quando a gente estudou as religiões politeístas por exemplo, Grécia, foi assim, ok, eles acreditavam
na força do vento, em Zeus, etc. Mas assim, a pergunta do negro a gente sempre relaciona a algo ruim, né? Então, voltando para cá, Mali, né? Então, Mali cresce mais do que o povo de Gana. Também próximo a esse rio, na verdade, várias dessas primeiras civilizações fortes vão crescer nessa região aqui. Tanto que se vocês verem, o Egito é ali próximo, né? Ali na região de cima. Gana era na região de cima, Mali na região de cima. Então, essa parte próxima ao deserto era um forte movimento comercial, tá bom? Povos invasores. Deixa eu ver mais. A Mandinga é um grupo, certo? Mas também é uma espécie de macumba. Acabei de falar isso. Eu não quero ser preconceituoso, mas africano era meio macumbeiro. Acabei de falar isso. O que é macumba? Na língua, né, oficial, a macumba é uma palavra que representa a festa, né? A gente que tem essa ideia de que tudo que é africano é necessariamente ruim. Mandinga, sim, era um povo, e como eu disse, era um povo que hoje a gente entende como as pessoas que têm o patuá, né, essas representações de símbolos de proteção, porque eles escreviam o Alcorão mesmo, então era uma religião islâmica, né? O Alcorão é da religião islâmica. Eles escreviam trechos do Alcorão para se proteger quando eles eram pegos, principalmente para ser escravizados, tá? Eles acreditavam que por meio do Alcorão, pelo menos uma frase, eles iam se proteger contra outras questões, pessoas que queriam torturar, matar ou desviar eles do caminho de Alá, tá bom? Os mansas eram islâmicos? Sim, em sua maioria, tá bom? Sua maioria. Não quero ser preconceituoso, mas o povo africano era meio macumbeiro. Acabamos de falar. Se fosse questões europeias, a gente ia achar que estava tudo bem, né? Ser politeísta, acreditar na força do vento, do sol, como deuses. Porque a nossa história é construída muito pelo eurocêntrico, né? Então a gente tem essa mania de achar que para o europeu tudo bem, mas porque é do africano é mais errado, de alguma forma. O Antônio falou, né? O que a gente entende por macumba pode ser cultura deles. De fato é, né? A religião que eles seguem. Na minha opinião, não é macumba, e sim cultura. É tanto macumba quanto é cultura. É porque isso também é cultura para eles. Professor, acho que os europeus eram ramelão. Eguibá? Peraí. Calma, uma coisa de cada vez. Volta aqui. Povos invasores. Então, tentaram controlar, né, os mandingas, tiveram dificuldades em conter invasores cada vez mais. Esses mandingas, como eu disse, né, criando seus patuás com o Alcorão. No século XII, se torna mais uma região pacífica. Um líder mandinga proclama-se, então, o Mansa. E, em, podem escrever isso aí, em Mali, o rei chamava-se Mansa. Tá vendo que eu até grifei aqui, né? Então era como se fosse o título. Em vez das pessoas falarem rei, falava-se Mansa. E o Mansa, o primeiro, né, o principal, ele era muçulmano. Então essa religião vai meio que direcionar para que todos os males acabassem sendo muçulmanos, porque era meio que a religião oficial, tá bom? Enquanto vocês escrevem, podem tirar print.
essa religião aí, né, Sundiata Keita, é a região em que ele se proclamou, tá? O Senhor de Mali. Região, isso. Sundiata Keita. Os africanos trazidos à força, isso sim é errado. É mesmo. Porque muitos deles eram reis e rainhas que foram escravizados depois. E eu não estou falando que na África não existia escravo, existia. Muitas dessas rotas de comércio aí também escravizavam vários grupos, mas não era do tipo que foi no Brasil. Gente, a escravidão no nosso país foi bem terrível. A gente vai estudar isso quando for voltar para a história do Brasil. Então, quando os africanos eles faziam macumba, eles tecnicamente faziam festa. Então, tipo, em vez de fazer festa de aniversário, era tipo uma macumba de aniversário. É, nesse sentido aí, mas de novo, normalmente, né, tá ligado a algo religioso, tá? Então, uma festa religiosa. Se os africanos são macumbeiros, os europeus são genocidas. É tipo isso. E aqui eu trouxe para vocês, né, conquistaram reinos vizinhos, entre eles o de Gana, como eu falei, controlaram as importantes rotas comerciais que pertenciam ao Sahel. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram, depois que eles conquistaram, né, a região de Gana, eles vão conquistar também as rotas comerciais de Gana, tá? O que fortalece ainda mais o seu poder. Os reinos de Mali eram islâmicos, aderindo ao monoteísmo. Então, você pensa, é um dos primeiros povos fora da Europa a realmente serem considerados monoteístas, tá? A gente está falando que eles aqui são islâmicos. Adoravam Alá. Qual era o nome? Eu tô pulando os negócios que eu tô achando um pouco preconceituoso, assim, as piadas. Eu, pessoalmente, não gosto de piada que rebaixa qualquer tipo de cultura, povo ou alguma coisa assim, tá? Qual o nome do povo invasor de Gana? Não só Mali, mas vários outros. Até o próprio povo interno começou a brigar, porque cada um queria ter o poder de volta. Eles eram várias cidades, né? Várias aldeias. É... Africano era como europeu, acreditava em muitos deuses. Lembrando que a África, ela é um continente com diversas etnias, muitas etnias. Então não são a cultura deles era diferente, a língua deles era diferente, as religiões eram diferentes entre os seus povos mesmo, tá? Falta 10 minutos para acabar a aula, mas deixa eu voltar aqui. Eu trouxe aqui, ó, antigos reinos e impérios. Só para vocês verem os reinos, nós temos aqui, ó, Cartago, Egito, Kush. Nossa, eu amo a história de Kush. Para mim, uma das melhores, né, que eu conheço. Ruanda também é muito bom. Zimbábue, gente, pesquisa sobre o Zimbábue. Os monumentos, as estátuas, as coisas que eles construíram era fenomenal. Nós temos o Congo, nós temos todos esses grupos aqui que eram impérios. Aí eu falo, imagina além, imagina os outros grupos que não eram tão fortes, tão grandes para fazer diferença nesse mapa aqui, tá? É como no Brasil, quando os portugueses chegaram. Nós não éramos uma nação só, não era um. Quando a gente fala de indígena, parece que é um grupo só, né? Mas o rosto era diferente, a cor era diferente, o cabelo era diferente, a cultura era diferente, as religiões eram diferentes, as formas que eles adoravam eram diferentes, os símbolos eram diferentes. São várias nações, tá bom? Que vão ser dominadas, né, pelos europeus. É, A África tem mais culturas e religiões que a Índia, ou nem se compara.
É que assim, a Índia, no caso, ela é uma região que desde quase que do seu início já teve uma religião oficial, né? Que foi o hinduísmo. Só para é que eu parei para pensar se era isso mesmo. São muitas religiões, cada povo. Preciso parar para pensar um pouco. E como desde o início já se formou muito assim, acabou que a maioria da população é hindu. Mas não é a única. Lá eles também são bem muçulmanos. Meio que a terra é quase que dividida por causa disso. A África é um continente, não é só um país, em que cada um desses grupos tem a sua cultura diferente, religião diferente. Então, assim, a África acabou que ela tem mais diversidade cultural, língua. Minha amiga, por exemplo, foi para Moçambique, né? Ano retrasado, alguma coisa assim. E ela falou que só em Moçambique existem 7 línguas oficiais. No Brasil a gente tem 2, que é o português e a Libra. É a Libra, né? Que é a linguagem de sinais. Lá eles têm 7 línguas, sendo que algumas delas são as línguas nativas das suas próprias etnias que fundaram, né, a região. A gente no Brasil fingiu que não existiu e esqueceu, botou bola para frente. Como você chegar no Paraguai, muitos deles falam Guarani até hoje, não só o espanhol, porque eles entendem que existe uma matriz, né, nativa da sua terra e eles valorizam isso. Mescla entre a cultura mali com tradições africanas e crenças islâmicas. Então começa uma miscigenação, né, entre todas as crenças. Acreditavam que o Mansa tinha poderes divinos. Por mais que eles acreditavam, né, no que o Corão dizia, eles ainda uma dessas representações de mescla, né, entre as culturas era que o Mansa de alguma forma tinha algum tipo de representação de Deus, tá? Então ele tinha um poder divino. A falta de um poder político centralizado fez com que o poder do Mansa enfraquecesse. Ele não conseguia ter controle sobre todas as terras que eles dominavam. Povos começaram a lutar contra o Manso, os povos que ele mesmo dominava. Então ele acaba sendo tirado do poder. E eu não vou entrar nos Yorubás hoje, eu quero finalizar a aula. Se alguém tiver dúvida sobre o que a gente falou até aqui, coloca aí no chat, por favor. Tem pessoas que acham que a África é um país. Por isso é que toda aula eu falo, a África é um continente. A religião islâmica se dividiu por causa da falta de um governante. E agora Mali se enfraquece pelo mesmo motivo. É difícil de centralizar, né? Uma região tão grande. Ainda mais quando você fala que não tinha tantas pessoas assim, né, para dominar toda a região. Sim, coloquem o nome para chamada. Se alguém tiver mais dúvidas também pode colocar. No atividade programada, eu passei uma música que eu amo muito. Eu quero muito que vocês escrevam lá na atividade como que vocês se sentiram quando vocês escutam essa música, tá? E aí a gente volta a falar sobre ela na semana que vem. Mas para resumir a conversa, existe um homem, um país dentro de um país, exemplo, Egito é um país e fica na África. Sim, nem todo mundo sabe que o Egito fica na África. Então, né, essa música ela é feita para Nelson Mandela, e o Mandela é um dos principais homens da história que vai tentar, né, lutar em favor do povo africano para que eles sejam libertos, para que eles sejam valorizados. E a música que eu pedi para vocês ouvirem, eles fazem em função dele quando ele estava preso. Ele fica 20 anos preso, né, na cadeia. Algum povo tentou invadir Mali? Vários povos. Gente, nós estamos falando de vários povos, tá? Eles trouxeram o livro de vocês, por exemplo, traz os principais, que foram os que tiveram mais influência na nossa colonização, os escravos que vieram, mas não são os únicos. Como eu falei, se tiver interesse para conhecer um pouco mais sobre a cultura, principalmente, não só a religião, mas a cultura africana, vocês têm a opção de procura sobre o Zimbábue. Gente, é fantástico os monumentos que eles criavam. E depois foi totalmente destruído pelos europeus, tá? Todo mundo colocou o nome aí na chamada? Vou parar de gravar e eu preciso estar com o nome na chamada. Tem dança hoje não, tá? Acho que sim, deixa eu ver. Clara,
Wesley Daniel. Antônio, Cauane, Suelen, claro. Só recebi esses nomes. E os outros? Falta o Fabiano. A Duda. Ok.